Boa noite a todos. Tivemos uns probleminhas técnicos, mas quem sabe faz ao vivo. Obrigada aí, Elisa, por ter sanado a pane. Estamos aqui, senhores, no terceiro episódio do Observatório de Segurança JTI. E, como sempre, né, sempre trazendo para vocês aí pautas importantíssimas. E hoje é o lançamento do programa Vidas Importam, da Prefeitura de Jataí. E temos aqui no nosso estúdio, né, a Monique, que é assistente social do CRAS, do Mauro Bento, né, a nossa primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Alessandra Assis. Coronel, boa noite, né, a todos. Hoje, acredito que seja um dos principais podcasts, né, que vai ser o lançamento do programa Vidas Importam, que, sem dúvidas, é o mais importante da Secretaria de Segurança Pública, no meu ver, né? Estamos aqui com a doutora Bruna, superintendente de atenção à saúde, né, do Sistema Municipal de Saúde, e com a Andréa Vieira, diretora de defesa social da nossa Secretaria de Segurança Pública. E o que seria esse Vidas Importam, né? É um programa totalmente diferenciado, inusitado, né? As pessoas têm nos perguntado muito, né? Porque aqui a gente está tentando atender todos os públicos, porque, né, o nosso prefeito fala aí, não vai ficar ninguém para trás. E aí perguntaram, né? De acordo com os episódios, os últimos episódios que nós tivemos em Jataí, infelizmente, né, tivemos aí 3 assassinatos, né? E para as famílias dessas pessoas, né? O que o nosso município pode oferecer? Isso, Coronel, a gente tem que diferenciar o homicídio de um assassinato, né? O homicídio é quando a pessoa tem alguma rixa com aquela outra pessoa e acaba causando esse homicídio, né? Nesse caso do Vidas Importam, ela pega, acolhe as famílias daquelas pessoas que foram vítimas, né? Que a gente diferencia o assassinato que é causador, a pessoa causa aquele assassinato, e aquele que não causa, né, o assassinato, como aconteceu aqui em Jataí, que tivemos 3 casos que se encaixam perfeitamente nesse programa, né? E pode falar dos casos. Tivemos 3 casos, que é o caso do Uber, né, e o caso do motorista de aplicativo. Isso, do motorista de aplicativo, e tivemos o caso do ex-marido. Do ex-marido vigilante. A gente está com problema no microfone, né? Mas não. É assim mesmo. Não está funcionando? Não. Aí, funciona agora? Tá normal? E aí, tivemos 3 casos esse ano. Um caso que foi, né, que acabou se tornando um homicídio. Isso, que é o do professor, né? Na porta ali do Alauje. Então, a gente temos esses 3 casos que está sendo assistido pelo programa. E um caso que a gente levantou pelo observatório é que o ano passado a gente tivemos 15 situações da mesma situação aqui, que é o caso de homicídio, que se encaixaria nesse programa, né? Que seriam 15 famílias que seriam assistidas pelo programa Vidas Importam. Isso. E aí a doutora Bruna vai estar dando sequência aqui na fala. Sim. Boa noite. É um projeto extremamente, assim, que a população, de uma forma geral, jataiense, tem a ganhar.
E nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, principalmente assim, na pessoa do Dr. Hélio, a gente fala que saúde a gente não faz sozinha. Então não tem como a gente assistir, às vezes, essas pessoas sem ter sinalizado por vocês, principalmente, que são ali a porta de entrada, infelizmente, do ocorrido. Então, às vezes, a gente não sabe. Então, essa comunicação, o que está sendo esse projeto é incrível, né? Tem tudo para dar certo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Alessandra, e então eu tenho certeza que é maravilhoso. Então, boa noite. Esse programa, ele é um programa contínuo. A gente quer trabalhar, tipo, o ano inteiro, se possível o outro ano, mas, assim, esperamos que não tenha, né, esse tipo de crime. Mas, assim, a gente já fizemos a primeira visita, que foi eu que estive lá à frente com esse pessoal. Foi elaborado o RAI, né, nesse atendimento. E nesse momento eu fiz o questionário, a pessoa assinou um termo de comprometimento, aceitando aquele momento ali. E a partir desse momento eu peguei e fiz um encaminhamento do que aquela pessoa precisaria, né? Se precisaria de um apoio psicológico, um apoio social, um apoio jurídico. Então, esses encaminhamentos já foi encaminhado para as secretarias, né? E amanhã a gente vai ter uma reunião com o pessoal do Sejusc e lá a gente vai dar continuidade na parte jurídica. Boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, esse assunto abordado, né, é um assunto muito importante. A gente, como está fazendo parte, né, nesse momento agora da gestão, né, da assistência social, eu estou à frente dessa pasta, e eu acho assim, que é muito importante essa decisão tomada, viu, Selma? Porque a gente queria, igual a colega falou, que não ocorressem, né? Mas são certas coisas que não partem da nossa atitude, e sim de uma junção de todos, né? Então, assim, cabe a nós, do poder público, olhar com olhos de compaixão, de entender que muitos desses que ceifam a vida são os provedores do essencial para aquele lar, né? De apoio, financeiro, né? Aquele contribuinte de apoio, às vezes se é uma idosa, às vezes igual foi no caso, nós vamos falar assim, que a pessoa às vezes conheceu ele, era o menino do Uber, né? Era um rapaz não muito jovem, mas que ele era o provedor da família, né? Então, assim, ele tinha que dar respaldo a pessoas mais idosas que dependiam dele. Então, se a pessoa tem aquela atitude para estar ali cuidando do ciclo familiar, e aí, de repente, ele é ceifado, fica sem a vida. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, aos olhos, a família fica invisível, né? E aí cabe a nós, do poder público, união de forças, né, que atribui a gente a estar olhando isso com maior carinho, porque são pequenos detalhes que faz muita diferença, né? A gente sabe disso, a gente também, às vezes, um dia vai passar por determinadas situações parecidas, e a gente sabe que sempre tem o provedor da família. Então, é muito importante. Boa noite. Para mim é uma honra também estar participando desse projeto, né, juntamente com todos vocês, porque a gente entende que é um trabalho multiprofissional, né, que para dar certo tem que envolver, né, cada setor ali que vai estar oferecendo àquela família todo o suporte necessário. Nós, quanto assistentes sociais, conseguimos auxiliar essa família, né, sobre a questão da renda, onde a vida é ceifada, é aquele que sustentava a família. Então, a gente entra ali de forma acolhedora, né, primeiramente, claro, para entender a situação, qual é a necessidade maior dessa família. E aí, então, com muito carinho, com muito cuidado, a gente vai ali, né, encaminhando os passos, né, no tempo daquela família, claro, respeitando o luto, né,
e conduzindo da melhor forma. Então, é muito importante ter, às vezes pode pensar assim, nossa, quantas pessoas envolvidas, né? Mas são profissionais capacitados, que entendem a ética do sigilo também, que importa muito, e sabe conduzir ali a situação da melhor forma possível. Coronel, o programa ele envolve, então, vários setores, né? Inicia pela Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria faz esse encaminhamento para os outros setores. Isso, é um programa de articulação, né? Como a própria doutora Bruna citou, né? Acaba que a porta de entrada é o atendimento das forças de segurança pública. Então, quando a Andréia falou do RAI, né, que é o Registro de Atendimento Integrado, então ele passa por nós, né, pelo observatório, e aí a gente já programa uma visita solidária, que já é prevista, inclusive, dentro da nomenclatura das naturezas de atendimento das forças policiais, né, dos agentes de segurança pública. E aí, nessa visita solidária, que é acompanhada da nossa diretora de defesa social, ela faz, né, toda conversa nessa parte de acolhimento. Então, assim, são serviços variados, né, que a gente está aí intermediando, que seria tanto a parte social, da questão de alimentos, da questão de apoio psicológico, psiquiátrico, né? Às vezes é coisa simples, né? Nós tivemos um caso, a gente não vai citar quem que é, a pessoa estava com receio porque a vítima estava portando chaves da sua casa, né? E essas chaves desapareceram, e a pessoa estava em casa, acordando às vezes, né? Sem dormir, sentindo insegura, porque pensava, meu Deus, será que alguém pode abrir a porta aqui qualquer hora? Então aí a gente, através dos parceiros, né, nós fizemos aí a troca das fechaduras. Então, às vezes é coisa mínima que já leva um conforto, né? E graças a Deus aí todas as pessoas que nós estamos aí acompanhando, né, já foram atendidas. As senhoras estão de parabéns aqui, né? Porque eu creio que não é só uma questão de solidariedade, né? É uma questão até de justiça mesmo. O que a gente pode fazer, né, para poder amenizar a dor? É o mínimo. E a questão da assistência jurídica, nós estamos aí organizando com algumas universidades, na questão do núcleo de prática jurídica, e também na questão do SEJUS, né, que a Andréa citou da reunião amanhã, que é esse apoio, né, da questão judicial. Pode ser de um simples, às vezes a pessoa tem direito, né, do trabalho, né, do falecido, alguma coisa em relação a, por exemplo, às vezes ele quer uma assistência jurídica para saber como é que está o processo, quer um assistente para o Ministério Público, né? Então, todas essas situações, às vezes a família fica lá, o que está acontecendo, né? Se ela já tem esse amparo jurídico, para ela fica até mais tranquilo saber que o caso daquele ente querido dela não está perdido, as pessoas estão olhando. Então, essa busca ativa, ela é muito importante. Isso, então vamos falar como que seria o processo desse atendimento, né? Primeiro entra com a Secretaria de Segurança Pública, inicia pela Defesa Social e isso dá seguimento, né? Então vou passar para Defesa Social para ela explicar esse início dos atendimentos, né? Como que seria esse encaminhamento? Então, o primeiro encaminhamento a gente vai lá, faz o serviço de escuta, né, com a pessoa. A gente, tipo assim, respeita o momento da pessoa, porque, assim, pode gerar, assim, aquele... relembrar o acontecido. Então, a pessoa chora, é normal. Então, assim, a gente tem que... Podemos deparar com a situação que eles, às vezes, naquele momento nem queira tocar, né? Sim. Porque eu falo, quando a ferida está aberta, né? Todo movimento, aí ela sente que ela está um pouco meio, né? Então, possibilitar. Então, igual você falou, a gente tem que esperar aquele momento certo, né? Então, mas a gente tem que estar ali dando esse suporte. Exato. E aí, naquele momento ali, a gente faz a conversa com a pessoa, faz aquele acolhimento, e aí ela pega e se abre. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, assim, eu fiz atendimento de três pessoas, só que 2 são de uma família só, né? E foi, assim, um momento, assim, bem delicado, né? Exato. E
a pessoa falou, não, eu preciso disso, então eu falei, não, então a gente vai correr atrás. Inclusive tem uma que me manda mensagem, ela fala, André, eu tô meio apavorada, questão do jurídico, né? Eu falei, não, então você vai lá e faz, já que você está com medo, porque tem um caso que a pessoa ainda está foragido, né? E ela está meio insegura em questão disso. Eu falei, não, então vai lá e você faz o seu boletim de ocorrência para ter uma medida protetiva para você. E aí ela já teve a visita com a juíza, teve uma reuniãozinha com ela e fez esses processos tudo. Eu falei, não, então aí a questão também que ela fez tem um lote com essa pessoa que está foragida, compraram junto. Eu falei, não, eu vou conversar com o pessoal do Sejusc e aí depois eu te dou continuidade. Então, assim, a todo momento eu faço atendimento com eles, o que eles precisam, eu falo, não, eu vou conversar com as pessoas que se encaixam, né? Então, se é psicológico, tanto é que ela não queria, né? Atendimento psicológico. E aí eu falei assim para ela, mas você tem certeza? Ela falou assim, não, eu quero um atendimento psicológico. Então eu falei, então eu vou fazer um encaminhamento para você. Então, assim, eu estou abraçando e falando para ela, ó, a prefeitura tá abraçando todos vocês e a gente está aqui junto e não porque assim, eu vi que ela meio que no primeiro dia ela ficou com um pouco de receio, né? E eu falei assim, não, mas aí ela foi se abrindo e até que consegui o apoio psicológico para ela. Porque às vezes no momento da situação que está ocorrendo, são tantas coisas, né? Para a pessoa estar ali refletindo, mas também tem, igual você falou, além de a dor da perda, ela tem o medo, o receio daquela pessoa, igual ainda não conseguiu, né, a justiça pegar. Aí a pessoa voltar e fazer algum mal a algum outro, né, da família. Então a pessoa fica muito insegura. É um monte de coisas, além de a dor da perda, né? Então eu falo assim, igual você falou, acho que aí cabe a sabedoria de estar ali sempre, né, filtrando e amparando, que é onde você vai conversando e logo eles vão liberando o que eles realmente precisam, né? Confiança. Porque eu falo, é muito difícil. Eu acho assim, que dentro dessa parte de assassinatos, né, não é fácil, porque vem o medo também daqueles que ficaram, né, passar pelas mesmas situações, né? Evitar mais um Com certeza. Nesse caso, seria um feminicídio. Isso aí. A saúde dentro do programa, né? A gente, igual a Andréa mesmo mencionou, a questão de sinalizar as entidades que são responsáveis para determinados atendimentos. E aí, muito interessante você falar que no primeiro momento o familiar da vítima falou que não precisava de atendimento psicológico. E isso é muito pertinente falar aqui, porque assim, a gente está falando de luto, né? A gente está falando de pessoas que estão em processo de luto. E o luto, ele passa por diversas fases, né? E a fase inicial é a fase da negação. É a fase da negação seguida pela fase da raiva. Então, a pessoa, ela não quer aceitar que aquilo está acontecendo. Ela não quer. E não tem como, a pessoa vai passar por essas fases. E aí, juntando forças, é aquilo. Você sinaliza, a gente está ali de portas abertas na atenção primária com a nossa equipe, não só médica, equipe multidisciplinar mesmo, principalmente com psicólogo, para prestar essa assistência no tempo oportuno, que a pessoa mesmo sinalizar que ela precisa. Porque, assim, e eu falo que pontuar essas coisas em relação a como a pessoa reage frente ao luto é muito importante, porque às vezes a pessoa não reconhece que o luto dela deixou de ser o luto normal, o que a gente fala que é o luto patológico. Quando chega no luto patológico, e isso a gente não fala em questão de tempo, a gente está falando de luto patológico, não tempo. Não existe um tempo assim. Existem estudos, como a gente estava conversando previamente aqui, que a Alessandra falou, a partir de 6 meses pode ser considerado um luto patológico. Talvez, mas tem pessoas que passam muito antes disso por todas as fases do luto e ela fica estagnada ali na fase da barganha ou da depressão.
Então, e a pessoa ela não enxerga isso. Então, provavelmente, são pessoas externas. Às vezes, na visita, você consegue vislumbrar, não, isso aqui não está normal. Então, e aí a gente intervém, né? A gente intervém respeitando, acima de tudo, o espaço da pessoa e sempre com muita compaixão, né? Um programa que envolve uma situação muito difícil, mas que a base dele é a compaixão, né? É fazer o que tem que ser feito pelo próximo, né? Para amenizar um pouco. Inclusive, né, aproveitar a oportunidade, parabenizar as forças policiais de Jataí, que em menos de 24 horas conseguiu aí solucionar todos os casos, né? Prendeu aí praticamente 99%, né? Porque só tem um que está foragido, mas devidamente identificado, né? Então, assim, estão de parabéns, Polícia Militar, GCM contribuiu, Polícia Civil nessa investigação que foi super rápida, Polícia Técnica Científica. Então, assim, Jataí, eu falo assim que é muito abençoada, porque as pessoas realmente se reúnem para resolver problemas. Isso, especialmente o Dr. Marlon, né? Que esteve com a gente aqui na primeira edição. Um excelente profissional, muito competente, e os demais lá delegados também, que eu tenho certeza que se empenharam ali, trocaram informações, que é onde que conseguiu prender, né? Só tem um foragido e, sem dúvidas, vai ser capturado aí logo, né? Então, a gente já falou sobre as iniciais, né, do programa, falou sobre essas questões psicológicas, querendo saber sobre as questões do CRAS, né? Do CREAS, como é que funciona, como é que seria, a hora que chega o encaminhamento, como é que seria esse pré-atendimento, esse atendimento nesse quesito, né? Então, nós recebemos meio que um ofício, podemos dizer assim, do encaminhamento, né? Já com algumas pré-informações ali do que é necessário ser feito, e nos dirigimos até o endereço informado. O primeiro momento ali, a gente se apresenta como equipe social de acolhimento e senta para conversar, né? Para entender se está tudo bem, se aquela família necessita de algo que não tenha sido feito. No atendimento que nós fizemos mesmo, a gente percebeu que ela estava bem assistida, né? Já tinha sido feito ali algumas queixas que ela tinha relacionadas à segurança, né? Ao medo que ela estava enfrentando, já tinha sido solucionado. Então, ela já estava bem mais tranquila nessa questão. Foi comunicado também sobre a questão de renda, né, que como a gente falou anteriormente, às vezes a pessoa que se foi era o provedor, então a gente identifica também essa necessidade. E, se necessário, a gente entra com um pedido de benefício para essa pessoa, identifica ali se ela enquadra, né, em algum deles, que a gente já conhece que tem. Ou, no caso dessa visita em específico, ela já estava encaminhada já com um benefício. Tem uma segunda opção também, se caso esse não der certo. Então, é aquilo que vocês estavam falando do tempo. Então, a gente entra ali de forma não invasiva, no tempo da pessoa, onde ela vai relatando o que ela quer relatar. A gente evita de ficar perguntando sobre o ocorrido. Por isso, a importância de ter uma equipe qualificada para o atendimento. Saber como direcionar, né? E deixar ali à disposição para quando ela necessitar. Saber que talvez naquele momento ela não quis se expor, mas em outro momento ela tem abertura para conversar, para nos procurar, e saber também, principalmente, que se por um caminho não deu certo, a gente tem outras opções. A gente vai continuar auxiliando essa família. Então, esse é o papel do CRAS. O acolhimento e direcionamento e o acesso aos benefícios, a tudo ali, a necessidade daquela família. E deixa a porta aberta como apoio mesmo, né? Exatamente. Isso. Saber, ela precisa saber que tem com quem contar. Isso.
Isso, por isso que eu digo à senhora que é um programa que eu acho que é o principal programa hoje na Secretaria de Segurança Pública, né? Que desde a campanha do prefeito Geneilton, ele sempre pensou nas pessoas, né? Quem gosta de gente, cuida de gente, né? Então, a coronel da Secretaria de Segurança Pública leva muito por esse viés, né? Que é a operação, teve o programa Metamorfose, né? E agora o lançamento do Vidas Importam, né? E aí, dando continuidade, né? Agora vamos... questões de, tipo assim, tá tendo um atendimento, e aí se você viu que aquela pessoa está precisando de... ela já passou por um atendimento. Um exemplo, ela passou pelo atendimento psicológico. Aí chegou numa próxima fase, aquela pessoa que foi fazer o outro atendimento e ela notou que ainda continua. O atendimento ele é contínuo, ele é direto. Como é que funciona a questão da cronologia do atendimento? Se ele chega a um determinado momento, ou se ele vai e ele volta, porque ele é vários setores, né? Então, esses setores ele tem que se manter em comunicação. Eu queria saber como é que funciona essa questão, né? Eu vou falar, e depois às vezes a Monique pode explicar com mais propriedade, mas a gente vê dentro do social, né, Monique, que a gente dá esse suporte. Não, às vezes as pessoas falam, mas isso é momentâneo. Em todos os sentidos, em todos os trabalhos envolvidos dentro da assistência social, a gente faz com esse, né, deixando esse vínculo, né, que eles um dia têm que partir. Eu falo assim, sempre assim, tem que voltar para a vida, né? E é normal, isso é natural. Então a gente pega com bastante amor, com carinho. Se a gente vê que a coisa não tá, mas passa por outra avaliação e vamos começar da estaca zero de novo, né? Não é que dizer, porque às vezes muitas pessoas fazem uma pergunta assim, mas daí a pouco o luto vai ficar esquecido para vocês. E a pessoa está lá em sofrimento e vocês não vão importar por isso. Esses dias uma pessoa falou, esse projeto de vocês é muito interessante, mas isso é no momento que ali vem a dor, né? O sentimento comove a sociedade e depois vai cair em esquecimento. Aí eu falei, gente, a gente tem que lembrar assim, tudo que a gente faz no desenvolvimento social é deixando o indivíduo liberto, né, das atribuições, né? O vínculo dele é o vínculo de apoio, né, moral, do sentimento, né, que ele precisa ter um suporte para poder ele voltar à vida, que infelizmente não tem como a gente voltar, né, atrás e começar de novo, né, sem esse déficit da perda do indivíduo. Então, assim, a gente tenta colocar já eles em posição que a vida vai ter que seguir, né? Mas a gente está ali para dar o suporte o tempo todo. Só complementando, eu posso comparar esse programa com um programa que a gente tem no CRAS, que se chama PAIF. É um programa de acompanhamento familiar. Ele não tem um prazo para terminar, teoricamente, mas é um programa que tem o intuito de fazer essa família sair daquela situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente segue um acompanhamento, segue com orientações, oficinas e encaminhamentos, o que for necessário, para que essa família tenha condições de, por si mesma, evoluir, vamos dizer assim, e não necessitar mais do programa. Quando a família atinge o objetivo inicialmente pré-definido ali nesse programa, a gente faz o desvinculamento, sempre frisando que, se em algum momento necessitar novamente do acompanhamento ou vier apresentar, né, qualquer questão ali de vulnerabilidade, ou seja o que for que precisar de um suporte, pode procurar a equipe novamente, que a gente estará sempre de portas abertas. Então, eu comparo a esse programa por conta disso, porque a gente vai seguir com essa família até ela dizer, né, que está em condições, ou a equipe perceber que não é mais necessário. Né? Então, assim, está tudo bem, não necessita mais do nosso suporte, ok, então nós vamos deixar vocês mais à vontade, não é que a gente vai abandonar, mas a gente deixa um pouco ali de estar sempre perguntando como está, né? Quando está precisando de alguma coisa, então a gente deixa a pessoa mais livre, vamos dizer assim, mas nunca jamais abandonar, né? E aí a gente orienta que estamos encerrando o acompanhamento, né? Aquela questão de estar ali em cima, de estar muito próximo, mas que precisando,
sabe onde nos encontrar. E sempre mostrar para deixar bem visível para eles que eles não tá deixar de lado, né? Uma pessoa que sempre a gente tem que estar. E aí, tá tudo bem com a senhora? Precisa de algum apoio, né? E tanto se for uma mãe, se for uma esposa. E a gente não teve casos nenhum de ainda ter crianças, né? Mas a gente também vai fazer acompanhamento, né, com a Secretaria de Educação, se caso a criança precisa de um apoio psicológico também, né? Neuropedagogo, alguma coisa assim. Para estar fazendo. Tudo, né? Exato. Tem muitas crianças, sim. Nosso chat teve uns probleminhas, né, no começo aqui, nosso podcast, demoramos uns 20 minutinhos, mas mesmo assim está saindo, né, graças a Deus. Nós temos aqui várias pessoas, né, fazendo alguns comentários. A Rena Pereira Martins, o trabalho é muito bonito, estão de parabéns. Sheila Regina, primeira-dama Alessandra, parabéns pelo seu trabalho. Iris Ribeiro, né, falando boa noite aqui. Márcio Rodrigues, esse programa é maravilhoso. Eleusa aqui dando boa noite. Elisa também falando que o programa está maravilhoso. José Derivaldo Mascarenhas, parabéns, primeira-dama, pelo seu trabalho. Né, estão falando que programa de suma importância, amor e respeito ao próximo. E aqui tem o Márcio comentou aqui por final aqui, essa gestão é exemplo para o Brasil em união e empenho no cuidado de sua população. A Simone Martins, a nossa secretária Alessandra Assis, trabalha com o coração. E isso faz toda a diferença na gestão. E aí vários outros comentários, excelente explanação. Né? Então, assim, o nosso propósito aqui, né, muitas das vezes as pessoas não podem estar ao vivo aqui conosco, mas fica gravado, a gente faz uns cortes até para chamar atenção, para as pessoas poderem participar de todo o conteúdo, porque o nosso intuito com o Observatório de Segurança é realmente orientar as pessoas, mostrar para elas que existem caminhos, né? Porque se ela não conhece, né, o programa, se ela não sabe a quem que ela tem que recorrer, né? E às vezes ela não precisa, mas às vezes ela conhece alguém que vai precisar. Então é sempre bom. Informação, gente, diz tudo, né? Tem muita gente que sofre por não saber dos direitos que ela tem, das oportunidades que ela tem. Então esse é o nosso intuito aqui no podcast, é falar para vocês que nós temos um programa que está agora, né, atendendo essas pessoas. A gente está fazendo buscas ativas, mas nada como diz o outro, nada pode, não precisa a gente fazer a busca ativa. Essa pessoa também pode estar procurando, né? Às vezes ela procura direto no CRAS, no CRES, como o próprio Jackson falou, né? Ele falou assim, olha, nós tivemos 15 casos, né, similares a esse no ano passado. Então, às vezes pode estar acontecendo esse luto, né? Que já passou da normalidade, né? Por que eu falo normalidade? É porque é muito difícil alguém passar por um luto e não sofrer. É normal passar pelo luto. Mas, às vezes, tem pessoas que não conseguem superar e simplesmente deixam de fazer tudo. Tem gente que vai morar na rua, tem gente que continua na depressão, para de trabalhar, não se importa com as outras pessoas da família, com as pessoas que convivem. Então, isso aí já foge da normalidade, não quer ser cuidada. Começa a não acreditar, né, que existe segurança, né, eu falo, né, porque a gente vê pessoas assim que quando ocorre isso, eles se fecham, né, e não aceitam a opinião de ninguém e falam, o poder público não faz nada, a segurança pública não faz nada. Então, assim, é um meio também de estar mostrando que existe essa possibilidade, sim, e que a pessoa tem essa oportunidade. Aconteceu comigo, não estou legal, mas é no poder público que vai conseguir, é na segurança pública, né, que está mais perto de você. Vamos buscar isso, vamos buscar essa parceria, sim. Isso. Então, assim, a gente agradece, né? A gente fica muito feliz, né, de vocês terem vindo aqui para estar falando sobre isso. E eu creio que a gente vai caminhar muito mais, né? Porque as pessoas, inclusive, né, tem algumas instituições religiosas que têm o interesse,
pergunta. Às vezes a pessoa ela precisa de uma oração, ela precisa, né, de ter esse acolhimento espiritual, que é muito importante também. Então, as instituições religiosas que estão nos ouvindo, né, que tiverem interesse em participar do programa, fala assim, olha, tem interesse de fazer visita, de fazer um acompanhamento, né? E aí, assim que essa ajuda muito, né? Todas as pessoas que passaram por perda, né, e que têm esse conforto espiritual também, ela consegue superar isso muito mais rápido. Sem dúvida. E quando a gente fala da assistência da saúde em si, importante mencionar casos anteriores e a gente puxar a questão do luto. Então, para todas as pessoas, precisa entender que a porta de entrada do serviço de saúde é a atenção primária, é o postinho perto da sua casa. Então, assim, as equipes, elas são preparadas para manter a questão da integralidade. Então, você não vai procurar o postinho só para fazer um exame ou só para consultar porque está sentindo alguma coisa. Você pode ir lá e sinalizar que não está legal, que precisa de um apoio. Por isso, essa conversa, a gente está sempre juntos conversando para sinalizar, um sinalizando o outro e entender que a saúde, ela é a longitudinalidade. Então, eu falo, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, é um casamento, né? A equipe com o paciente é um casamento, tem que estar ali junto, apoiando para tudo. Então, quem estiver precisando, não só os que já foram sinalizados, mas até antes, que ainda não procurou a assistência, as equipes nossas aqui da saúde, em todas as unidades básicas, elas estão preparadas, empenhadas em fornecer o melhor possível para quem está precisando. Então, pode chegar, procurar, que a gente está à disposição mesmo. E deixar aqui bem claro uma situação que o Junildo sempre fala, e você que está na saúde sabe muito bem disso, que a gente deve... a situação, quando a gente está falando aqui, né, de assassinato, alguma coisa, é uma coisa que a gente não consegue prever, né? Muitas das vezes, né? Então, vem o problema, e aí a sociedade não quer encarar como problema da sociedade, né? Só que a gente tem que lembrar, assim, que muitas das vezes, tudo que você sana no início, né, que você acode no início, né, vamos dizer assim, você vai ter menos problema, menos consequências. Então, se você já dá o suporte no momento, né, que ocorre aquela perda, assistência, né, de todas as formas, igual você falou, sem evasão, né, tudo no tempo da família, das pessoas, mas você lembra assim, ó, eu posso livrar várias pessoas de tantas coisas ruins, né, que a dor, o luto, né, e todo outro vai levando para certas situações que aí depois vamos olhar e falar assim, eu podia ter feito. E esse podia, às vezes, pode ser tarde, né? Então, quer dizer, por que não sanar o problema mais cedo, né? Porque depois que ele fica crônico, aí a coisa complica, né? Muito bem, né? Hoje foi um dia muito especial, né? Uma noite, né, especial de podcast. Mas, igual eu falei para Coronel, é um programa que eu acho que é o mais importante. Não que os outros não sejam, né? Mas eu acredito que esse é o mais importante, né? Então, já estamos na reta final, né? E aí eu queria pedir as considerações finais, né? Pelas senhoras, né? Que possa... acho que já teve muitos alertas, né? O observatório é justamente para isso, né? Para alertar as pessoas, né? A gente faz um estudo preliminar, busca os dados, né? Gera esse conhecimento e tenta difundir eles da melhor forma possível, né? Então é isso. Doutora, obrigado pela presença da senhora. Eu acho que a gente vai ter vários outros encontros, né? Obrigado, André, pela presença da senhora também. Vai ter pouco trabalho, esperamos, né? Pouco trabalho. Vai ter pouco trabalho, mas o trabalho que tiver, eu tenho certeza que vai ser de muita competência e vai tentar, e dedicação para poder estar auxiliando, ajudando essas pessoas, né? Então, vou deixar a palavra com a senhora, doutora Bruna, para as considerações finais, né?
eu agradeço o convite e falar, igual disse anteriormente, do programa é algo maravilhoso, porque a gente sente verdadeiramente que todo mundo está em prol de algo muito significativo. Então, e pedir para todo mundo que esteja de olho no próximo, tá? Quando a gente fala de saúde, a gente fala ter o olhar para o outro. Então, vamos ter mais, não digo nem empatia, é compaixão mesmo. Olhar, sinalizar, não é ser invasivo. Não é ser invasivo, é conversar com a pessoa, é oferecer ajuda. Às vezes sua ajuda é falar, você quer que eu marque uma consulta? Ou às vezes a pessoa está precisando só um tempinho, assim, só uma troca de palavras ali já faz toda a diferença no dia da pessoa. Então, assim, o que eu quero deixar é isso. Vamos olhar para o próximo. Vamos olhar para o próximo de verdade. Eu gostaria de expressar a nossa gratidão a todos que confiam no programa e a todos que faz com que ele aconteça. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, a Secretaria da Mulher, o Sejusc, que vai abraçar essa causa com a gente, eu tenho certeza. E todos que confiam mesmo. Eu quero agradecer todos, de coração mesmo, que esse programa seja um sucesso para a nossa cidade. Também quero agradecer o convite, né, para fazer parte desse programa, que já no primeiro atendimento é notório a importância dele para essas famílias enlutadas. E dizer assim, que igual a Bruna falou, acho que na sociedade está faltando muito esse olhar, né, para o outro. A sociedade está muito intolerante com o próximo. Cada um só pensa em si, no seu próprio interesse. E talvez está aí a solução de muitos problemas que a gente enfrenta. De ter esse olhar, de se colocar mesmo, né, no lugar do outro, de pensar, e se fosse comigo, né? Então, a gente está iniciando um programa muito lindo, mas que a gente já vê que está dando certo, né? Então, é só gratidão mesmo, e que venha, né, aí muitas novas parcerias e um feedback positivo, né, desses atendimentos. Obrigada pelo convite. É um programa maravilhoso, né? Não temos nem palavras para dizer. E que cada dia ele possa crescer, né? Abranger mais, e que mais pessoas, né? Monique, pode vir abranger essa causa, né? Abraçá-la. Parabéns, Celeste, pelo esse desafio que você tem na mão. Mas sei que você é uma pessoa muito capaz e capacitada, né? Você é sempre. E que Deus ilumine, te dê sabedoria sempre, né, para unir as forças com essa condição que Deus te deu. Então, eu acho assim, é uma condição que a gente não queria, né, que nenhum cidadão passasse por isso, mas infelizmente ainda não podemos fazer isso. Mas vamos fazer, né, o que a gente pode para acolher essas famílias enlutadas. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, essa oportunidade de estar aí trabalhando de forma interdisciplinar. A gente não faz nada sozinho. Às vezes, não com esse programa, né, mas acontece às vezes na Secretaria ou da Saúde, vou falar daqui dos que estão presentes, né, da assistência social, né, às vezes o caso começa lá, mas depois termina na polícia também, né? Eu falo que a gente ainda bem que está tendo essa junção, né, de todos, equipe mesmo. Né? Então, assim, trabalhar em equipe é muito bom, né? Todo mundo se sente seguro, todo mundo se sente acolhido, todo mundo se sente amparado, porque a gente também tem esse cuidado com os nossos servidores também, né? Porque, gente, trabalhar, eu falo assim que não existe coisa melhor do que quando você quer fazer o bem para as pessoas e você encontra outras pessoas que também querem fazer o bem, né? A gente estava conversando aqui antes, né, nos bastidores, né? Muitas das pessoas que trabalham nessa área, principalmente, né, de assistente social, médica, né, de segurança, tem essa missão de ajudar e de resolver. Né? Porque se você não tiver esse intuito de ajudar e de resolver,
então o negócio não vai para frente. Então eu creio assim que todos os programas que a gente tem aí, né, colocado em pauta com as demais secretarias, eles têm fluído porque realmente às vezes precisava só de alguém ali para falar assim, bora gente, vamos fazer isso. E todo mundo tá. A iniciativa inicial, né? Às vezes precisava só dessa iniciativa para o negócio, né, já fluir. Esses programas que eles estão sendo aí promovidos, né, articulados pela Secretaria de Segurança Pública, todos eles estão sendo publicados em diário oficial. Por quê? Para que eles tenham continuidade. Não é um programa de governo. Né? Tipo assim, mudou a secretária, acabou o programa, mudou o prefeito, acabou o programa, porque o nosso interesse realmente é que os programas tenham continuidade. Né? Então, assim, lá tem os passo a passo, o fluxograma, como é que tem que ser feito. Então, assim, só não continua quem não quer. Tanto é que foi feito o decreto, né? Eu li, parabéns, está muito bem explanado, perfeito. O decreto ali é quase como uma lei, né? Ele veio bem explicativo com os parágrafos, os artigos, e ele deixa bem descritivo para que esse programa ele seja continuado, né? Então, muito bom, parabéns. Coronel, eu tenho pouco tempo de serviço público, mas eu até hoje não pude perceber em anteriores que o órgão público teria esse envolvimento em vários setores para uma causa só, né? Então estão todos ali dando as mãos para resolver determinado momento, determinada situação, né? Então acredito que é mais um que a gente pode carimbar que vai dar certo, né? Já deu, já. O lançamento oficial está sendo hoje, mas ele já estava acontecendo, né? Então, assim, porque se a gente não publica, né, como é que o pessoal fica sabendo, né? Então, o programa ele já começou. O lançamento oficial está sendo hoje, né, Alessandra? Mas ele já começou e ele já deu certo. Eu tenho certeza que quando todo mundo está empenhado, gente, né, tudo funciona bem. E eu acredito que é um projeto que nasceu no coração de Deus, né? Só quem já viveu um luto, né, sabe o quanto é difícil. E num caso especial como esse, né, de pessoas que foram assim assassinadas, né, eu imagino assim que a dor é pior um pouco, porque quando está doente, né, quando um familiar seu está doente, por mais que seja doloroso você pensar nessa possibilidade da morte, mas estava doente, né? A pessoa vai se preparando às vezes até para o pior. Mas nesse caso desse programa que a gente vai estar atendendo esses familiares, são pessoas que jamais esperavam, foram pegas de surpresa. Uma interrupção violenta. Então, assim, esse programa são para familiares, né, que perderam seus entes queridos de forma violenta, né? Então, assim, claro que a gente vai ter outros programas aí, né? A gente tem um programa também Vida no Trânsito, que vai estar fazendo esse acompanhamento, né? Inclusive, trabalho também de forma interdisciplinar, mas é um foco diferente. São ali vítimas de trânsito, onde tem a gente já faz um merchan, né? Onde tem todo um estudo, inclusive, para estar falando sobre mobilidade urbana. Então, assim, são programas, realmente o interesse não é, vamos ficar na mídia, não é isso. Os programas, o sentido, o objetivo dele é de resolver problemas. Pessoal, então, muito obrigada, né? Boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. E próxima quinta-feira, se Deus quiser, não vai ter, né, problemas aí técnicos. Agradecer, né, a TV Centro-Oeste, né, pelo espaço. Muito obrigado, Jales, né, por essa parceria. E assim, através dessas parcerias público-privadas é que a gente consegue aí atender todas as demandas. Boa noite. Né? Queremos agradecer a Elisa também, né, que hoje suou para que o programa acontecesse, né? Quinta-feira que vem, dia 31, né, vamos estar falando sobre 5 anos da Guarda Municipal. Aguardem que vai ter surpresas, né? Ter surpresa, muitas histórias. E já dizer parabéns, né, para essa equipe que é tão empenhada, né, no seu trabalho. Estamos lá, agarrados, né? Obrigado. Gente, próximo podcast, 5 anos de GCM.